chegando ao final de um ano e ao final deste Evangelho também. A palavra de Deus em Isaías 55, nos versos... não precisa abrir. Nos versos 10 em diante diz assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para a terra sem regarem a terra, se não voltam para eles, para os céus, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Meus irmãos, é com base nessa palavra que eu quero convidar você a se unir comigo em oração nessa manhã. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos, Senhor, diante da Tua palavra, diante do Teu Evangelho. Senhor, o Senhor prometeu que a Sua palavra não volta vazia. É uma promessa Sua. É a Sua palavra, o Senhor não mente. E é com base, Senhor, nessa promessa que nós clamamos nessa manhã, no último domingo de 2025. Fale conosco, ó Deus. Fale ao nosso coração. Produza frutos em nós, ó Senhor. Transforma-nos, ó Deus, em discípulos de Jesus Cristo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Nós estamos no último domingo de 2025. Como que foi o seu ano? Quando nós, geralmente termina o ano, nós começamos a fazer uma recapitulação do ano e listar nossos erros, nossos acertos, nossas vitórias. Costumamos lembrar com muito mais ênfase das nossas derrotas, dos nossos sofrimentos. E é muito interessante que quando nós iniciamos a exposição no Evangelho de Marcos, é muito interessante que eu não imaginei que nós estaríamos no dia de hoje pregando esse texto. A minha previsão era terminar no mês de setembro ou outubro a exposição em Marcos. Mas aprove o Senhor permitir que nós chegássemos até o dia de hoje, nas últimas horas do servo sofredor. E eu gostaria que você prestasse muito atenção na palavra de Deus, naquilo que nós vemos nesse capítulo do Evangelho de Marcos, que nos conta as últimas horas de Jesus, antes da sua morte. Na semana passada nós vimos a respeito de ele ser traído, abandonado e julgado pelos mestres da lei, pelos líderes da religião e por todo o sinédrio. Isso aconteceu numa quinta-feira. Jesus e seus discípulos tiveram a ceia de Páscoa e ali foi instituída a ceia do Senhor numa quinta-feira. Durante a madrugada aconteceu a prisão de Jesus Cristo e o seu julgamento e a traição de Pedro, aliás, a negação de Pedro. E agora nós estamos nos aproximando das primeiras horas da sexta-feira, daquele dia que nós hoje chamamos de Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira Santa. E aqui nós estamos nas últimas horas do servo sofredor. Em primeiro lugar, um pouco antes das 6 da manhã, Jesus ele é julgado novamente e agora condenado à morte. O primeiro versículo ali diz assim: de manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. E nós já vimos na semana passada que eles já queriam essa decisão. A decisão era condenar Jesus, matar Jesus. E agora Marcos nos conta que, amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos.
Nós não sabemos exatamente qual foi o horário, mas provavelmente isso aqui aconteceu entre 3 da madrugada e 6 da manhã da sexta-feira. O julgamento de Jesus pelos líderes religiosos, pelos mestres da lei, pelo Sinédrio, chegou ao fim e agora eles decidem levar Jesus a Pilatos e eles o amarram. Eles amarram o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e agora eles o entregam aos gentios. Eles precisavam se apressar porque Pilatos dava plantão de 6 a 9 horas da manhã. O verbo entregar nessa passagem nos lembra da ação de Judas que entregou o Filho de Deus para morrer. Nos lembra também das predições da paixão de Jesus, em que o nosso Senhor disse: o Filho do Homem está prestes para ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. O Filho do Homem está para ser entregue aos chefes dos sacerdotes, aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, disse o nosso Senhor. Judas procurou também os chefes dos sacerdotes para entregar o Filho de Deus. E ele fez isso quando teve a oportunidade perfeita. E agora Jesus é entregue a Pilatos, e mais adiante ainda nesse capítulo nós veremos ele sendo entregue aos soldados romanos. Nem Judas, muito menos os líderes religiosos ou Pilatos estão no controle da situação. A mão invisível de Deus controla a história a fim de executar seu plano redentor. Nós não podemos esquecer que neste evangelho está escrito que era necessário que Jesus morresse. Era necessário, não tinha outro caminho, não havia outra opção, porque Deus o Pai entregou o seu Filho para o resgate de muitos. No verso 2 em diante nós lemos: você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. O que mais preocupava o governador da Judéia era a acusação feita pelos líderes judeus de que Jesus era rei dos judeus. Ele não estava preocupado em que Jesus fosse o Filho de Deus. A preocupação dele era a acusação de que ele era rei dos judeus, rei do povo de Israel. E essa é a primeira pergunta no interrogatório que Pilatos faz a Jesus. Pilatos ele saiu de Cesareia, onde ele morava, e ele está agora hospedado no palácio de Herodes, lá em Jerusalém. Porque a missão de Pilatos, quando ele vai na época de Páscoa, é garantir a paz. Ele quer garantir a paz em Jerusalém. Nem que para garantir a paz seja necessário matar pessoas. Então, um judeu que se apresentasse como um rei causaria o quê? Grande tumulto, grande confusão, uma revolução. Na verdade, já haviam acontecido antes líderes que surgiram no meio do povo judeu e se insurgiram contra o império. Então, a missão de Pilatos lá era garantir a paz. Rei dos judeus, esse é o título que vai estar na placa quando Jesus for crucificado. Ele vai ser crucificado como rei dos judeus. Jesus nunca tinha dito isso. Nunca vemos Jesus dizendo: eu sou o rei de Deus, o rei de Israel, eu sou o rei dos judeus. Mas nós vemos Tiago e João, por exemplo, pedindo para se assentarem à direita e à esquerda quando Jesus estiver na sua glória, no seu reino. E Jesus mesmo vai dizer que ele tem um reino. Quando Jesus estava perto de Jerusalém, chegando a Jerusalém para a Páscoa, nós vimos que ele foi saudado por pessoas antes de entrar pelos portões. Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor.
Isso é uma saudação que um rei receberia. Tudo isso dava uma impressão de que Jesus era um rei mesmo. E é por isso que Pilatos faz essa pergunta curta e grossa: você é o rei dos judeus? Rei dos judeus, meus irmãos, é uma tradução apropriada da reivindicação messiânica de Jesus em uma linguagem que Roma teria reconhecido como equivalente à traição. Então, ser rei dos judeus seria, se apresentar como rei dos judeus, seria o mesmo que trair Roma. E a resposta de Jesus também é curta e grossa: tu o dizes. Ele não nega que é o rei de Israel. E é com base nessa resposta que Jesus será crucificado. É por causa dessa resposta que ele vai ser morto. Pilatos e os demais acusadores entendem uma coisa, quando na verdade é outra. Ou seja, Jesus é um rei, mas o seu reino não é deste mundo. Ele é rei, mas o seu reino não é daqui. A missão de Jesus não era tirar o imperador do trono. A missão de Jesus não era derrubar o Império Romano. Mas a missão de Jesus era caminhar para a morte e fazer da cruz o seu trono, porque na cruz ele poderia então derrubar todo o muro que nos separa de Deus o Pai. A cruz é o trono de Jesus. Em seguida, muitas outras acusações dos sacerdotes são levantadas sobre Jesus. Marcos não acha importante destacar quais foram, mas como uma ovelha que caminha muda para o matadouro, Jesus fica calado, fica em silêncio. Ele não se defendeu. Ele deixa assim Pilatos impressionado. A atitude de Jesus é a encarnação daquilo que o profeta Isaías vai dizer. Ele foi oprimido e afligido e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro e como uma ovelha diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. No verso 6, em Marcos 15, diz: por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Meus irmãos, o governador Pilatos tinha poder suficiente, se quisesse, para libertar Jesus sem nada disso. Sem nada disso, ele tinha esse poder. Ele poderia absolver Jesus antes de um julgamento e ele poderia absolver Jesus após um julgamento. Ele tinha esse poder. Um tipo de anistia. Se ele assim quisesse, ele soltaria Jesus. Mas a atitude de soltar Jesus causaria uma revolta entre os líderes religiosos. Causaria uma grande confusão. E definitivamente, meus irmãos, Pilatos, ele gostava de agradar todo mundo. Ele queria agradar todo mundo. Ele desejava libertar Jesus, mas ele também desejava agradar os líderes religiosos. É possível que ao jogar então a responsabilidade para a multidão, Pilatos acredite que a multidão vai salvar Jesus. Afinal de contas, quando Jesus entra na cidade, não haviam pessoas saudando ele como um rei? Talvez essas pessoas possam salvá-lo agora. Pilatos não pensou que Jesus pudesse ser condenado pela multidão. Pilatos imaginou, não, a multidão vai preferir soltar Jesus ao invés do assassino Barrabás. E ele sabe que tudo está acontecendo por causa da inveja dos líderes religiosos. Mas a multidão é provocada, é agitada, é estimulada por esses líderes a escolher Barrabás.
pouco se sabe sobre Barrabás. Marcos nos diz que ele era um assassino e um líder de uma rebelião. Mas é muito interessante, meus irmãos, perceber que o nome Barrabás é formado por duas palavrinhas: Bar-Abás. Nós vimos na semana passada Jesus clamando ao Abba. E nós sabemos que Jesus é o verdadeiro filho do Abba. E aqui Barrabás, Bar significa filho. Bartimeu, filho de Timeu. Barrabás, filho do Abba. Então a multidão escolhe soltar o falso filho do Abba e escolhe crucificar o verdadeiro filho do Abba. Portanto, é o verdadeiro filho do Abba que morrerá no lugar do perverso filho do Abba. No verso 12, diz assim: então, que farei com aquele a quem vocês chamam de rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Meus irmãos, Pilatos não queria crucificar Jesus, mas ele também não queria ir contra a opinião pública. E nas três perguntas que Pilatos faz, nós temos a impressão de que ele quer soltar Jesus, mas não é o que a multidão deseja. E é chocante saber que uma multidão pediu a morte por crucificação de um homem inocente. Mas Pilatos, querendo agradar a multidão, entrega Jesus aos soldados. A função dos soldados é preparar Jesus para a crucificação. E a preparação de Jesus para a crucificação envolve ser açoitado. Você já foi açoitado alguma vez? Os mais velhos, talvez sim. Os mais novos, provavelmente não. Jesus ele foi açoitado com um chicote de couro, com várias tiras de couro, e na ponta ao longo dessas tiras haviam pedras amarradas, presas, ossos quebrados, metal e chumbo. Então, basicamente, Jesus apanhou demais. Jesus sofreu demais. Deve ter doído demais. Essa era a preparação para a crucificação. O rei será crucificado. Mas o nosso rei já tinha dito que ele seria açoitado, lembra? Ele já tinha dito isso. Essa surra que Jesus leva aqui já seria suficiente para matá-lo. E nós veremos mais adiante que Jesus, por exemplo, ele não consegue passar dos portões de Jerusalém com a cruz. É necessário que outra pessoa o ajude, de tão fraco que ele estava. Ele estava muito debilitado. Ele não conseguirá levar a cruz sozinho ao Monte da Caveira. Em segundo lugar, nós temos ali, entre 6 e 9 horas da manhã, Jesus sendo humilhado, levado para fora e crucificado. Aqui nós veremos o sofrimento de Jesus e a zombaria que ele sofre e que ele precisa suportar. Nós estamos, a cada hora que se passa, nós estamos caminhando para o ponto mais baixo da humilhação de Jesus nessa terra. No verso 16, Marcos nos diz que os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. O pretório era a sede do governo, então se Pilatos estava em Jerusalém, aonde Pilatos estava era a sede do governo. E ele estava hospedado no palácio de Herodes. Então reúnem-se toda a tropa, que toda a tropa, meus irmãos,
eram toda a tropa que estava de plantão naquele momento, cerca de 600 soldados. Verso 17 nos diz que vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e colocaram nele, e começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Jesus não foi açoitado de roupa. Jesus estava completamente nu. Completamente nu. Extenuado de tanto apanhar, Jesus então agora é vestido com as roupas de um rei. Um manto de púrpura, uma coroa de espinhos e um cetro que é usado para bater em sua cabeça. A púrpura, meus irmãos, esse pigmento que tingia os tecidos, ela fedia como peixe e era cara como ouro. O corante púrpura, ele era proveniente lá da cidade de Tiro, muito caro, e ele era extraído de mariscos. E essa cor era uma cor que somente os ricos poderiam usar. E ela estava associada com a realeza e com os imperadores e reis. Quando os soldados saúdam Jesus dizendo: salve, rei dos judeus, eles estão zombando de Jesus. Por quê? Porque é o mesmo que ele estivesse falando: salve César. Quando eles se ajoelham perante Jesus, eles estão zombando do Filho de Deus, porque o seu joelho se dobra, mas o seu coração não se curva ao Deus poderoso. Eles estão rindo e estão zombando de Jesus. É interessante, meus irmãos, lembrar que lá em Marcos capítulo 5, o endemoniado se ajoelha diante de Jesus e o reconhece como Filho do Deus Altíssimo, e se curva e obedece à ordem de Jesus e deixa aquele menino livre. Os soldados não sabem, mas eles estão zombando do verdadeiro Rei dos Reis, aquele Rei que um dia voltará em poder e glória. Em seguida, eles tiram o manto de Jesus, o manto real que eles colocaram em Jesus, e colocam em Jesus suas próprias roupas. E eles só colocam roupas em Jesus por causa do pudor dos judeus. Caso contrário, Jesus deveria caminhar o trajeto completamente nu. Mas ninguém deseja uma revolução naqueles dias, então coloquem roupas em Jesus, agradem a multidão. Queremos a paz, custe o que custar, nem que isso custe a vida de um inocente. Jesus é então crucificado fora dos muros de Jerusalém. Do palácio até o Calvário, ele precisa carregar a sua cruz. Na verdade, o que Jesus carrega é o travessão da cruz. O poste já está preparado. Então ele precisa carregar apenas a trave em seus ombros. Mas ele apanhou tanto que foi necessário obrigar um homem chamado Simão de Cirene. Veja no verso 21. Certo homem de Cirene chamado Simão, pai de Alexandre de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E é muito provável, meus irmãos, que esses irmãos aqui, os filhos de Simão, eles são conhecidos dos leitores de Marcos. Muito provável que são aqueles que são citados lá no finalzinho da carta de Romanos. Coitado de Simão, foi pego de surpresa. É obrigado agora a carregar a cruz de Jesus. Os soldados então o obrigam. E é possível que após esse episódio Simão tenha se convertido. Até onde nós vamos, seu moço? Até o Monte da Caveira. Esse lugar ficava na estrada principal que dava acesso aos portões de Jerusalém. Era um caminho obrigatório. Todo mundo que entrava na cidade de Jerusalém tinha que passar por aquele caminho, por aquele lugar. Isso era proposital. Por quê? Para que todos vissem o que acontecia com aqueles que quebravam a lei romana.
Hoje, mais de 2000 anos após esse episódio, existe uma igreja naquele local chamada Igreja do Santo Sepulcro. No verso 23, Marcos diz: então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu, e o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Ao oferecerem um analgésico para Jesus, os soldados estão zombando ou sendo caridosos com Jesus? Essa mistura de vinho com mirra é um analgésico. Hoje, a ciência mostra que não funcionava. É um placebo. Mas nem Jesus e nem os soldados daquele momento entenderam como um placebo. Nós não sabemos ao certo se os soldados estão zombando de Jesus ou estão sendo caridosos com Jesus. Se a gente olha o contexto, a gente chega à conclusão que eles estão zombando de Jesus. Mas Jesus não quer aliviar seu sofrimento. Ele não quer alívio. Ele quer experimentar completamente o seu sofrimento. O propósito de Jesus é ser esmagado por Deus. É sofrer por nossos pecados. Porque somente assim ele seria a oferta perfeita pela nossa culpa. Então, ele rejeita o cálice de vinho com mirra, ele rejeita o cálice de analgésico e prefere beber o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Ele rejeita o cálice que lhe daria conforto em seus últimos momentos de vida. Ele não quer fugir. Ele quer que a sua morte seja o caminho perfeito que nos leve até Deus. É interessante perceber a forma sucinta que Marcos descreve a crucificação. Para ele, os detalhes de como Jesus foi crucificado não importam muito. Isso porque a crucificação era comum naqueles dias. Ele gasta apenas 3 palavras: eles o crucificaram. O foco desse evangelho e dos demais evangelhos não é nos dar os pormenores da morte de Jesus. Será que ele morreu por asfixia? Será que ele morreu por compressão? Isso não importa para nós. O foco deste evangelho e dos outros evangelhos é nos mostrar o sofrimento que o Filho de Deus experimentou antes de morrer. A morte por crucificação, ela era plenamente adotada no Império Romano. Geralmente os mais pobres e os escravos eram crucificados. Os únicos que estavam livres de ser crucificados eram cidadãos romanos. E é por isso que Paulo, por exemplo, ele não é crucificado, porque ele também é um cidadão romano. Ele é judeu, mas por causa de um título que provavelmente seu pai ganhou, ele se torna um cidadão romano também. Pedro, por outro lado, e André vão ser crucificados. Jesus foi crucificado numa das mortes mais terríveis e mais comuns daquele tempo. A crucificação ela vai ser proibida só com Constantino no ano 337 depois de Cristo. Um comentarista vai dizer: o método de prender a vítima na cruz, mesmo quando eram usados pregos, não era a causa da sua morte, visto que nenhum órgão vital sofria lesão. Depois de ser amarrado ou pregado à trave, a trave e sua vítima eram então erguidos com a ajuda de forquilhas e encaixados e firmemente presos no entalhe preparado no poste que já estava de pé. O Evangelho de João vai nos dizer que Jesus foi pregado. Há furos em suas mãos, a marca dos cravos em suas mãos. O objetivo da crucificação era uma morte lenta, era uma tortura. Tanto é que muitas cruzes, possivelmente a cruz de Jesus, tem um assento, uma almofadinha, um pedaço de madeira em que ele pudesse se apoiar, tanto nas suas nádegas quanto nos seus pés. Porque se não houvesse isso, a vítima morreria muito rápido. E o objetivo não era ser morto rápido, o objetivo era durar dias e dias e dias.
Até porque registros históricos, Flávio Josefo vai dizer, por exemplo, que aves de rapina, corvos, vinham comer o crucificado enquanto ele estava vivo, meus irmãos. Cícero, um filósofo romano, dizia que a crucificação era aquele castigo cruel e repugnante e que a palavra cruz deveria estar bem longe, não apenas da pessoa, de um cidadão romano, mas também de seus pensamentos, de seus olhos e de seus ouvidos. E é por isso que Paulo vai dizer aos coríntios: os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria, nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Agora você entende por que Paulo escreveu isso? Nenhum romano queria ser crucificado. Ninguém. Era maldição. Após a preparação de Jesus, então os soldados dividem as suas roupas. É bem provável que Jesus tenha sido crucificado nu. E o salmista vai dizer, profetizando: dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Marcos nos diz que quando tudo isso aconteceu eram apenas 9 horas da manhã. No verso 26, diz assim: e assim estava escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes, os sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo? O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Nesses versículos nós encontramos mais zombaria, meus irmãos. O rei dos judeus está na cruz e não é Tiago e nem João que estão ao seu lado. São 2 bandidos. E a placa o identificava: Jesus, rei dos judeus. Essa placa estava em 3 línguas: o hebraico para os religiosos, o latim para os romanos e o grego para todo o mundo. O grego era o nosso inglês, para que todos pudessem saber o crime que Jesus cometeu e zombassem na cara dele. Mas qual é o crime de Jesus? Nenhum. Isso não importa. As escrituras precisam ser cumpridas. Os que passavam por ali zombavam de Jesus. Os chefes e os sacerdotes zombavam de Jesus. Até mesmo os 2 ladrões que estão na mesma situação de Jesus zombam dele. Salvou a muitos, não pode a si mesmo se salvar? Jesus poderia, meus irmãos, se salvar, mas ele escolhe beber o cálice em nosso lugar. Os chefes dos sacerdotes pediam um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, apenas o sinal de Jonas. Eles afirmam que creriam em Jesus caso Jesus descesse da cruz, mas é mentira, porque eles já tinham visto milagres e sinais e acusaram Jesus de estar em comunhão com Beelzebu. Por fim, às 12 horas, verso 33 em diante, nós vemos que Jesus ele é abandonado, morto e confessado. Verso 33: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias.
Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. E disse: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Não é possível explicarmos de forma científica o que aconteceu naquele momento, aquelas trevas. Não temos uma explicação científica, porque trata-se de um milagre, e milagre não tem explicação. O dia que você tiver uma explicação para o milagre, não é milagre. E essa treva que cobre a face da terra nesse momento, nos lembra das trevas lá do Egito, das pragas, em que toda a terra ficou escura. É bem provável que quando Marcos se refira à terra aqui, essa escuridão tenha sido sobre toda a Judéia, sobre toda a Palestina, né? E essas trevas, elas prenunciam o juízo de Deus sobre Jerusalém, algo que será executado no ano 70. Um pouco antes de morrer, agonizando na cruz, Jesus, ele ora a Escritura. Jesus ora o Salmo 22, um trecho do Salmo 22, meu Deus, por que me abandonaste? Nesse momento, Jesus então experimenta o completo abandono. Jesus é completamente abandonado, porque até mesmo o Pai vira as costas a Ele. O fardo do pecado do mundo, isto é, a total identificação pessoal de Jesus com os pecadores, envolveu não somente uma sensação de abandono, mas um abandono real por seu Pai. O grito de total abandono revela o horror absoluto do pecado humano. A palavra Eloi, ela é muito parecida com Elias. É por isso que as pessoas que estão ouvindo Jesus acham que ele está chamando por Elias. Mas ele não está chamando por Elias, ele clama ao Abba, ao Pai. A maior dor de Jesus não foram os açoites, a maior dor de Jesus não foi a zombaria, a maior dor que Jesus experimenta é o completo abandono. A maior dor de Jesus é o nosso fardo pesado, o fardo dos nossos pecados, da nossa culpa. No verso 37 nós lemos que Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. E agora nós temos o segundo acontecimento sobrenatural. O primeiro acontecimento sobrenatural da morte de Jesus, desse momento da crucificação, foram as trevas. E agora o véu do santuário se rasga de cima a baixo. Jesus morre, e quando Jesus morre, o véu que nos separa de Deus é rompido, é rasgado. Quando nós voltamos ao primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, é o lugar que nós vamos encontrar a palavra rasgar. Os céus se rasgam no batismo de Jesus e o Espírito de Deus pousa sobre o Filho de Deus. E agora em sua morte, é o véu do santuário que se rasga. Por meio da morte de Jesus, todos agora podem entrar na presença de Deus. No verso 39 diz: quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Meus irmãos, aqui é a primeira vez que um ser humano reconhece Jesus como Filho de Deus. Aqui é a primeira vez, não foi um dos 12, foi um soldado romano. Um homem que tinha zombado de Jesus. Lá no começo do Evangelho, nós, leitores desse Evangelho, sabemos que Jesus é o Filho de Deus. Marcos deixa isso bem claro. Quando nós vemos Jesus diante dos demônios, os demônios reconhecem Jesus como sendo o Filho de Deus. Mas até esse momento, ninguém tinha chamado Jesus e reconhecido Ele como o Filho de Deus. E agora esse homem, um soldado romano, diz:
confessa, verdadeiramente você era o Filho de Deus. Meus irmãos, algumas aplicações para a nossa vida. É muito difícil nós pensarmos em aplicações quando estamos diante desse texto. Mas o foco do Evangelho de Marcos, ao retratar todo esse sofrimento e toda essa humilhação de Jesus, nos mostra e nos diz que aqueles que querem seguir Jesus e ir até após Jesus, seguir seus passos, deverão também passar por sofrimento, zombaria nessa terra. Nós vimos na semana passada que nessa vida nós andaremos por vales de lágrimas. Não porque somos maus pagadores, maus funcionários, não porque somos maus maridos ou más esposas, não porque somos péssimos filhos ou péssimos pais, mas porque somos discípulos de Jesus Cristo. Se você quer seguir Jesus Cristo, saiba que você vai sofrer. Você vai sofrer. Você será julgado injustamente, você será condenado injustamente. E é muito interessante que nós estamos num país, a princípio, pelo menos teoricamente, livre. Nós podemos nos reunir e cultuar pela manhã no domingo. Nós podemos sair pelas ruas e anunciar que Jesus Cristo é Senhor. Nós não estamos num regime que nos proíbe isso. Então, o nosso sofrimento, ele é diferente. A verdade, meus irmãos, é que se nós levarmos a sério seguir Jesus, nós seremos alvo de zombaria no trabalho. Nós seremos alvo de zombaria na escola. Nós seremos alvo de zombaria, inclusive, na nossa família. Nós seremos julgados por fazer as coisas certas. Seremos alvo de mentira por fazermos as coisas certas. Nós sofreremos por fazer as coisas certas. E a pergunta que fica para nós nessa manhã é: nós estamos dispostos a sofrer como Jesus? Porque quando nós nos submetemos ao sofrimento nessa vida, nós nos tornamos mais parecidos com Jesus e nós participamos do seu sofrimento, e não poderemos participar da sua glória sem antes participar do seu sofrimento, porque o sofrimento vem antes da glória. Talvez esse tenha sido um ano difícil para você. Talvez você diga: nossa, esse ano foi o pior ano da minha vida. Graças a Deus por isso, se você é discípulo de Jesus. Se alegre no sofrimento. Se alegre em participar das aflições de Jesus. Tudo o que Jesus sofreu, o abandono que Jesus sofre, a humilhação que Jesus sofre, Ele sofreu para que nós, no último dia, não fôssemos abandonados. Ele sofreu e foi abandonado e foi humilhado para que nós, no último dia, não sejamos humilhados. Porque um dia todos nós estaremos diante do Senhor. Todos nós, ricos e pobres, pretos e brancos. Não importa, todos nós. Mas aqueles que se curvarem ao Rei dos Reis, aqueles que dobram o seu coração a Jesus, aqueles que aceitam a sua missão e a sua vida e se entregam a esse Jesus, terão segurança no último dia. Terão segurança de que terão um advogado fiel diante do Pai. Terão segurança de ouvirem: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Jesus, meus irmãos, é o único caminho que nos leva até Deus. E seguir Jesus é uma decisão radical.
É abandonar os nossos ídolos, como nós lemos um pouco antes. E talvez você não tenha nenhum ídolo de madeira, de gesso. Talvez os nossos ídolos sejam diferentes. Alguns dos nossos ídolos têm CPF, outros têm CNPJ. Nós precisamos abandonar os nossos ídolos. Nós precisamos abandonar aqueles que são reis em nossa vida e dedicar nossa vida ao único verdadeiro Rei, Jesus. E seguir Jesus vai custar tudo. Billy Graham dizia que a salvação é de graça. E ela é de graça, ela não nos custa nada. Para nós não custa nada ser salvo. Ela é de graça, nós a recebemos de graça. Mas vai custar a nossa vida. Nós entregamos a nossa vida ao Rei. Nós nos tornamos servos e escravos e discípulos com alegria. Nós o confessamos. Talvez ao longo desse ano você levou a vida de uma forma longe do Senhor. Nessa manhã eu convido você a se render completamente a Jesus Cristo. Ele morreu. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Jesus não morreu para nos dar prosperidade nesse mundo? Não, meus irmãos. Aqueles que querem ser ricos devem ter cuidado, porque o dinheiro pode ser um laço, pode se tornar um ídolo. Jesus não morreu para que nós tivéssemos saúde perfeita nesse mundo. Isso significa que alguns de nós vamos experimentar o câncer. Isso significa que alguns de nós vamos perder entes queridos, mesmo orando para que o Senhor os cure. Jesus morreu para nos dar vida eterna. É a vida eterna. A nossa vida é passageira. Nós não vamos viver para sempre. Submeta a sua vida a Jesus. Jesus escolheu o cálice do sofrimento, do abandono e da humilhação em nosso lugar. E hoje nós também somos chamados a escolher esse cálice, a beber esse cálice, com alegria. O cálice do sofrimento, o cálice da rejeição, o cálice, meus irmãos, até mesmo do abandono. Que nessa manhã, esse último domingo de 2025, você tome uma decisão de encerrar esse ano caminhando com Jesus. E se você fala assim, eu já estou caminhando com Jesus, glória a Deus, mas se prepare porque você vai sofrer. Se você não sofreu em 2026, é muito provável, em 2025, perdão, é muito provável que você sofrerá em 2026. Se você não leva uma vida cristã a sério, você não sofre. Mas a partir do momento em que você leva a sério sua vida cristã, você vai sofrer. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Vamos orar. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, nos ajude a sermos Teus imitadores, Jesus. Senhor, se há entre nós alguém que ainda não está comprometido em caminhar contigo, ó Deus, que o Senhor possa converter o coração, que o Senhor possa chamar, Senhor, pelo nome essa pessoa para caminhar contigo, assim como o Senhor chamou André, Pedro, Tiago, João, assim como o Senhor me chamou, assim como o Senhor chamou os meus irmãos. Que a sua doce voz seja ouvida, Senhor. Que encontremos libertação na cruz, que encontremos vitória na cruz. Aquilo que é loucura, aquilo que é escárnio, é a nossa salvação.
Ó Jesus querido, nos ajuda a passarmos pelos vales dessa vida. Nos ajude, Senhor, a semear, mesmo que seja com lágrimas, para que um dia nós venhamos a colher com um sorriso nos olhos. Ajude cada um dos meus irmãos, ó Deus. Que o Seu nome seja glorificado em nossas vidas. Oramos em Teu nome, Jesus. Amém.